Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe, desculpem, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro do casco, está firmemente fixo em consciência perfeita. Eu gosto dessa analogia, hein? Yada sanharate chayam kurmo kurmonganiva sarvasha indriyan indriyartebyas tasya pragya pratishtita. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 58. Os sentidos são superiores aos sentidos, por isso eles arrastam nossos sentidos à força. Passa uma bela mulher, o sentido da visão é arrastado, Bimala, é arrastado. O pau de macarrão resolve. Resolve, mas não resolve definitivamente, né? O som também, né? O som dos sapatos atrai. Nossos sentidos, nossos 6 sentidos são arrastados pelos objetos dos sentidos. Mas tem solução, né? Tem solução. A solução é a consciência de Deus, Krishna. Aliás, é a solução para tudo, né? Todas as soluções estão incluídas na consciência de Deus, Krishna. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, já começou a dar bronca. Eu gosto daquela tradução do Bhagavad Gita de capa azul. Deixa eu ver se lembra. É assim, como que é? Aquele que é capaz de retirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe os seus membros para dentro da carapaça, deve ser considerado como verdadeiramente estabelecido no conhecimento. Quem tem conhecimento se dá bem, quem não tem conhecimento se dá mal. Eu vi uma postagem, Bímola, o cara falou que quem sabe mais sofre mais. Então ele não está sabendo do conhecimento completo e perfeito, não conhece a verdade absoluta, porque quem sabe mais sofre menos e não é enganado nem por nada nem por ninguém, nem por esses conhecimentos, nem por essas verdades relativas que tem por aí. É um metido a filósofo, metido a sábio lá. Mas só de olhar na cara do peão você já vê que não sabe nada. Como que é? O rosto é espelho da alma. Sei lá, Bímola, eu sei que se olha na cara do peão ou da peona, não dá para saber se é feliz ou não. Os devotos brilham, né? Os devotos brilham. E se não brilha, é porque caiu da consciência de Deus, Krishna. É uma luz queimada. Essa é a diferença de um devoto é uma luz acesa. O não devoto é uma luz queimada ou apagada. Tá, agora eu parei de falar. Nossa, não pode falar nada, hein? Já está até calor aqui. Não liga o vento não, porque senão vai começar a tossir e aí vai dar problema. Não, eu não sou sensível, viu? Mas sensível é minha carcaça, meu veículo carnal. Minha máquina humana. Essa máquina está baleada. Espera aí, deixa eu tomar um chazinho. O ouvinte tem que ter paciência, fazer o quê, né? A prova de um grande meditador, um grande devoto, uma alma autorrealizada, é que ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com os seus planos. Isso aqui é uma máxima, ó. Yogi, mas um meditador de verdade, né? Um devoto de verdade, uma alma autorrealizada de verdade. E não só quem posa de meditador, de devoto ou de alma autorrealizada. Tá, lê mais e fala menos, agora vai. A prova de um meditador, devoto ou alma autorrealizada é que ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com os seus planos.
A maioria das pessoas, deixa eu printar isso aqui. A maioria das pessoas, no entanto, são servas dos sentidos e desse modo são dirigidas pelo que os sentidos ditam. Eu gosto daquela tradução de Prabhupada que somos escravos dos sentidos. Somos escravos dos sentidos. Desse modo são dirigidas pelos sentidos, pelos que os sentidos ditam. Coma, o cara come. Beba, o cara bebe. Brigue, o cara briga. Faz tudo o que os 6 sentidos manda. Não controla porcaria nenhuma. A maioria das pessoas, no entanto, são servas dos sentidos e desse modo são dirigidas pelo que os sentidos ditam. Esta é a resposta para a pergunta sobre como está situado o meditador. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Eles querem agir muito à vontade e sem restrições. O meditador ou o devoto de Deus tem que ser muito forte para controlar as serpentes, como um encantador de cobras. Ele nunca lhes permite agir independentemente. Existem muitas injunções nas escrituras reveladas. Algumas delas são não faças e algumas são faças. A menos que a pessoa seja capaz de seguir os faças e os não faças, restringindo-se do gozo dos sentidos, não é possível estar firmemente fixa em consciência de Deus, Krishna. Outra máxima. O melhor exemplo dado aqui é o da tartaruga. A tartaruga a qualquer momento pode recolher os seus sentidos e exibi-los novamente a qualquer momento para propósitos particulares. Passou uma bela mulher, o que acontece? Não, Bímola, é o exemplo. Só estou repetindo, não estou falando nada. Passa uma bela mulher, o sentido da visão é arrastado para aquela bela mulher. É natural isso. O que não é natural é ficar olhando, continuar olhando. Então o que o devoto faz? O devoto faz igual a tartaruga. Recolhe o sentido da visão para dentro da carapaça, ou seja, tira o sentido da visão daquela bela mulher e não olha mais. Esse devoto está em consciência perfeita, em conhecimento perfeito. Ele retirou os seus sentidos dos objetos dos sentidos. Agora as pessoas comuns o que fazem? Olha, opa, nossa, Vishnu, que bela mulher, e aí sai viajando na maionese, né? O Mestre Jesus falou, né? Aquele que olhar com maus olhos para uma mulher já adulterou com ela. E os chamados cristãos, não sabem disso ou não se lembra disso ou não conhece isso, né, Bímola? Aí fica babando na bela mulher. Ainda mais se a bela mulher se meter a pregar na igreja, Vishnu, aí dá até bate-boca, né? Vira e mexe, tem uma polêmica aí de uma, vamos falar assim, bela mulher que resolveu ler a Bíblia ou pregar, sei lá o quê, e aí aí a igreja enche, né? Todo mundo babando, e não seguindo o Mestre Jesus que falou que aquele que olhar com maus olhos para uma mulher já adulterou com ela. A popozuda. Não sei se é preparado ou não, Bíblia. Você fica dando corda aí, ó. Daqui a pouco eu começo a cantar. Não é fácil não, tá? Já vou mudar de assunto aqui. Não, continuar no mesmo assunto, é o tema. Onde eu estava, hein? Aqui, ó.
O melhor exemplo dado aqui é o da tartaruga. A tartaruga a qualquer momento pode recolher os seus sentidos e exibi-los novamente a qualquer momento para propósitos particulares. Similarmente, os sentidos das pessoas conscientes de Deus, Krishna, são utilizados apenas para algum propósito particular no serviço do Senhor Krishna e de outra forma são retirados. Manter os sentidos sempre no serviço do Senhor Krishna é o exemplo colocado pela analogia da tartaruga, a qual mantém os sentidos guardados. Já parei de falar, vai dar pano para manga. Esse aí deve ser um ditado de costureira, né? Ou de costureiro, alfaiate, sei lá. Tá, vou parar de devagar. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Não vou falar mais nada não, Bímola, já tá bom, chega. Onde nós paramos, hein? Não vou falar mais nada. Não estou pensando nada, não. Ô Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Quer saber até o que eu estou pensando? Segundo o Raya Shirsha Pancharatra, -6, -1. Vixe, lá vem as marcações. -6, -1. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1. Deu certo. Segundo o Raya Shirsha Pancharatra, existem 16 formas que recebem nomes distintos de acordo com a disposição do disco e da massa. Conclui-se que a original suprema personalidade de Deus é Krishna. Ele é chamado de Lila Purushottama e reside, sobretudo, em Vrindavana como filho de Nanda. O Raya Shirsha Pancharatra explica-se também que há 9 formas protegendo as duas Puris, conhecidas como Mathura Puri e Dwaraka Puri. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha protegem uma, e Narayana, Nrishinha, Hayagriva, Varaha e Brahma protegem a outra. Estas são distintas manifestações das formas Prakasha e Vilasa do Senhor Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya informa a Sanatana Goswami que também existem diversas formas de Swansha, as quais se classificam em divisão Sankarshana e divisão de encarnação. Da primeira divisão vêm os 3 Purusha Avataras, Karana Dakashai Vishnu, Garba Dakashai Vishnu e Shiro Dakashai Vishnu. E da outra divisão vêm os Lila Avataras, tais como as encarnações do Senhor Krishna, sob a forma de peixe, tartaruga e etc. Há 6 categorias de encarnações. 1. O Purusha Avatara. 2. O Lila Avatara. 3. O Guna Avatara. 4. O Manvantara Avatara. 5. O Juga Avatara. E 6. O Shaktavesha Avatara. Dentre as 6 manifestações Vilasa de Krishna, há 2 divisões baseadas em sua idade, chamadas Balya e Poganda. Como filho de Nanda Maharaja, Krishna, sob sua forma original, desfruta os 2 aspectos infantis, a saber, Balya e Poganda. Logo, conclui-se com efeito que não existe limite para as expansões e encarnações de Deus, Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya explica algumas delas a Sanatana Goswami só para dar-lhe uma ideia de como o Senhor Krishna expande-se e desfruta. O Śrīmad Bhagavatam 1.3.26 também confirma essas conclusões. Ali se diz que não há limite para as encarnações do Senhor Supremo Krishna, assim como não há limite para as ondas do oceano.
É por isso que Deus é ilimitado, né? Porque Ele pode se expandir ilimitadamente e pode fazer tudo ilimitadamente. Agora vai. Primeiro, Krishna encarna com os 3 Purusha Avataras, a saber, Mahavishnu, Karanodakashaya Avatara, Garbhodakashaya Avatara e Kshirodakashaya Avatara. O Sattvata Tantra também confirma isso. Podem-se ainda dividir as energias de Krishna em 3, sua energia pensativa, sensitiva e ativa. Ao exibir sua energia pensativa, ele é o Senhor Supremo. Ao exibir sua energia sensitiva, ele é o Senhor Vasudeva. E ao exibir sua energia ativa, ele é Sankarsana, Balarama. Sem que ele pensasse, sentisse e agisse, não haveria possibilidade de criação. Embora não exista criação no mundo transcendental, pois lá os planetas são sem princípio, existe criação no mundo material. Em ambos os casos, contudo, também, vou ler de novo. Em ambos os casos, contudo, tanto o mundo transcendental quanto o material são manifestações da energia ativa, na qual Krishna age sob a forma de Sankarsana e Balarama. O mundo transcendental dos planetas eternos Vaikuntha e Krishnaloka, o planeta supremo, está situado em sua energia pensativa. Embora não haja criação no mundo transcendental, pois ele é eterno, ainda assim deve-se entender que os planetas eternos Vaikunthas dependem da energia pensativa do Senhor Supremo Krishna. Esta energia pensativa é descrita no Brahma Samhita 5.2, segundo o qual a morada suprema, conhecida como Goloka, manifesta-se como uma flor de lótus com centenas de pétalas. Nesse lugar, tudo se manifesta por intermédio de Ananta, a forma de Balarama ou Sankarsana. A manifestação cósmica material e seus diferentes universos manifestam-se por intermédio de Maya, ou a energia material. Entretanto, ninguém deve pensar que a natureza material ou a energia material é a causa desta manifestação cósmica. Ao contrário, ela é causada pelo Senhor Supremo Krishna, que usa suas diferentes expansões para agirem através da natureza material. Em outras palavras, não há possibilidade de qualquer criação sem a superintendência do Senhor Supremo Krishna. A forma mediante a qual a energia da natureza material atua para efetuar a criação chama-se forma Sankarsana, e compreende-se que esta manifestação cósmica é criada sob a superintendência do Senhor Supremo Krishna. Na coleção Śrīmad Bhagavatam 10.46.31, que a gente vai ler já já, afirma-se que Balarama e Krishna são a origem de todas as entidades vivas e que essas duas personalidades permeiam tudo. O Śrīmad Bhagavatam 1.3 apresenta uma lista de encarnações que são as seguintes: 1. Kumaras, 2. Narada, 3. Varaha, 4. Matsya, 5. Jagya, 6. Narayana, 7. Kardami, Kapila, 8. Dattatreya, 9. Hayashirsha, 10. Hansa, 11. Dhruva Priya ou Prishnigarbha, 12. Rishaba, 13. Prito, 14. Nishinra, 15. Kurma, 16. Dhanvantari, 17. Mohini, 18. Vamana, 19. Bhargava, Parashurama, 20. Raghavendra, 21. Vyasa, 22. Pralambari,
Balarama. 23, Krishna. 24, Buda. 25, Kalki. Por quê? Quase todos esses 25 Lila Avataras aparecem em um dia de Brahma, que se chama Kalpa. Eles às vezes são chamados de Kalpa Avataras. Entre eles, a encarnação de Hansa e de Mohini não são permanentes. Porém, Kapila, Dattatreya, Rishabha, Dhanvantari e Vyasa são 5 formas eternas e são as mais célebres. Consideram-se como Vaibhava as encarnações da tartaruga Kurma, do peixe Matsya, de Nara Narayana, de Varaha, de Raya Shirsha, de Prishnigarbha e de Balarama. Da mesma maneira, existem 3 Guna Avataras, ou encarnações dos modos qualitativos da natureza, a saber, Brahma, Vishnu e Shiva. Existem 14 Manvantara Avataras. 1. Jagya. 2. Vibhu. Não vai dar tempo. Tá bom, então vamos parar aqui. Peraí, Ctrl D. Existem 14, não é 14, é 14, tá bom, Bíblia, é 14 então. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. Existem 14 Manvantara Avataras. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar não lembro desse livro, hein? Puxa, eu li, mas não lembro nada. Minha cabecinha é de pano. Então, esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções, desculpem, para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Agenda. Cantar. Cantar? Então vamos cantar. Agenda. Não resolve? Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tem um convite aqui, ó. Ainda dá tempo, dependendo da cidade e estado onde você mora, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser.
para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Ler o calendário do mês de setembro? Passatempo? Não vai dar tempo. O que vai fazer, Bímola? Passatempo. Tá bom. Adoro passatempo. Os passatempos são curtinhos, né? Passatempo, página 10, tá. Passatempo 10. Ok. Toda vez tem que apertar ok, tá louco. Ele não lembra. Tá. Computador português, tem uma vaga lembrança. 10, deixa eu ver, esse aqui nós não lemos. Ou lemos? Não lemos. Não lembro, Bímola. Tá vendo, ó? Você inventa. Essa aqui a moça chama Hare Krishna. Poxa vida, isso foi chocante, né? É esse aqui mesmo. Mahananda Murari Prabhu, meu amigo, meu irmão, meu camarada, conheceu este casal do Pará que recém mudaram para o sul. Eles foram incríveis, mas também agiram com sinceridade em revelar que não possuíam condições financeiras de ficar com os livros devido aos desafios da mudança de vida. Se despediram prometendo comprar da próxima vez, mas retornaram alguns minutos depois dizendo que após refletirem concluíram que esses livros representam um investimento para toda a vida e, na verdade, para a eternidade, né? E felizmente ficaram com os 2 livros, Karma e as 26 qualidades. Puxa vida, que incrível! Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. Pronto, não tossiu. Tem mais um passatempo no próximo programa, tá? No próximo programa nós vamos falar do calendário do mês de setembro, Bímola. Tá, então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Śrīmad Bhagavatam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashtapaya Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevahya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo... Calma. Libertando-se da energia ilusória, Maya. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha
Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde, hein? Deixa eu centralizar a letra aqui. Onde eu estava aqui? 304 L3 está aqui. As palavras Rochanartha Pala Shruti indicam claramente que os resultados fruitivos prometidos na literatura védica visam estimular a pessoa materialista a ter fé nos preceitos védicos. Dá-se o exemplo de que para uma criança temos de oferecer remédio coberto de doce. A criança fica entusiasmada em tomar o remédio por causa da cobertura doce, ao passo que uma pessoa madura terá entusiasmo de tomar o próprio remédio, sabendo que tal remédio visa seu verdadeiro interesse. Essa plataforma madura de entendimento védico é mencionada no Brihad Aranyaka Upanishad 4.4.22. Mediante o ensino dos Vedas, o celibato, as penitências, a fé e o comer controlado, eminentes sacerdotes brahmanas chegam a conhecer o Supremo Senhor Krishna. E o Supremo é Krishna, como afirma o Bhagavad Gita. Embora os rituais prescritos nos Vedas possam às vezes assemelhar-se ao trabalho frutivo material, a atividade é transcendentalizada porque o resultado é oferecido ao Supremo Senhor Krishna. Remédio coberto de doce e remédio comum talvez pareçam iguais ou tenham o mesmo gosto, mas remédio coberto de doce tem um efeito terapêutico não encontrado no doce comum. Do mesmo modo, as palavras Naishkarmyam Labate Siddhim, usadas neste verso, indicam que o seguidor fiel dos preceitos védicos gradualmente será promovido à perfeição máxima da vida, amor puro por Deus, Krishna Prema, como afirmou o Senhor Krishna Chaitanya. Prema Pumarto Mahan. A ideia é essa, né? Chegar ao tesouro do amor a Deus, Krishna Prema. Peraí, deixa eu tomar aqui o chazinho. Quem deseja cortar o mais rápido possível o nó do falso ego que ata a alma transcendental, deve adorar o Senhor Supremo Keshava através das regulações encontradas nas escrituras védicas, tais como os Tantras. As escrituras védicas contêm misteriosas descrições acerca da verdade absoluta que estimulam a especulação filosófica. Os Vedas também oferecem recompensas celestiais pela execução de cerimônias ritualísticas. Porém, como se afirmou no verso 44 deste capítulo, semelhantes sessões Gyanakanda e Karmakanda dos Vedas são Balanam Anushasanam, isto é, porque as pessoas menos inteligentes ou infantis sentem-se afeiçoadas por especulação mental e atividade fruitiva,
essas seções dos Vedas destinam-se a atrair tais pessoas a refugiar-se nos preceitos védicos, para que assim possam elevar-se ao nível perfeito da consciência de Deus, Krishna. Agora que já se descreveu em vários versos o caminho para aqueles que são materialistas, este verso descreve o processo para os que são Vigya, ou transcendentalistas eruditos. Semelhantes transcendentalistas eruditos são aconselhados a seguir a adoração regulada descrita nos tantras dos devotos de Deus, como por exemplo o Sri Narada Pancharatra, para satisfazer ao Senhor Supremo Krishna diretamente. As palavras Upachare Devam Tantru Tena Chakeshavam indicam que se deve adorar diretamente a Keshava, a suprema personalidade de Deus, que aparece em muitas encarnações diferentes para satisfazer a seus devotos. Srila Jayadeva Goswami narrou os passatempos do Senhor Krishna em sua canção, que descreve 10 encarnações preeminentes da personalidade de Deus: o Senhor Keshava, o Senhor Peixe, o Senhor Tartaruga, o Senhor Javali, o Senhor Nishinradeva, o Senhor Vamana, o Senhor Parashurama, o Senhor Amachandra, o Senhor Balarama, o Senhor Buda e o Senhor Kalki. As palavras Upachare Devam indicam serviço prático e amoroso à personalidade de Deus, Krishna. E, portanto, deve-se entender que a palavra Tantro Tena, ou preceitos dos Tantras, indica os devotos de Deus, os Tantras dos devotos de Deus, tais como o Sri Narada Pancharatra, que dão instruções explícitas e detalhadas sobre a adoração a Keshava. Chamam-se os Vedas de Nigama, e a explanação elaborada desses Nigamas chama-se Agama ou Tantra. Ao ficar perturbada pelo detestável tormento das dualidades corpóreas materiais, a entidade viva transcendental fica ávida de ouvir a explicação dos Vedas acerca de sua situação transcendental. A palavra Ashu, neste verso, indica que aqueles que estão ávidos de dar um fim rápido à existência material e situar-se na eterna vida bem-aventurada de conhecimento perfeito, devem adorar diretamente ao Senhor Krishna, transpondo os rituais védicos preliminares descritos nos versos anteriores. Posso continuar? Tendo obtido a misericórdia de seu mestre espiritual, que revela ao discípulo os preceitos das escrituras védicas, o devoto deve adorar a suprema personalidade de Deus, sob a forma pessoal específica do Senhor Krishna, que o devoto considera mais atrativa. Segundo o Srila Jiva Goswami, a palavra Labdva Nugraha indica a iniciação formal recebida de um mestre espiritual genuíno. Afirma-se no Padma Purana que, Prabhupada cita o verso, o mestre espiritual em português genuíno deve ser uma alma rendida aos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna. O Brahma Vaivarta Purana afirma que a pessoa polui a sua própria inteligência e exibe enorme fraqueza de caráter quando rejeita o seu próprio mestre espiritual. Na verdade, tal pessoa já rejeitou o Senhor Supremo Hari. O discípulo genuíno deve sempre se lembrar de que todo o seu entendimento acerca do conhecimento védico vem através da misericórdia de seu mestre espiritual genuíno. Se alguém superficial ou caprichosamente aceita e rejeita um autêntico mestre espiritual devoto de Deus, às vezes ficando atraída por outro mestre espiritual, ele comete uma ofensa ao devoto.
ou seja, uma grande ofensa contra os devotos do Senhor Krishna. Às vezes, um neófito tolo erroneamente pensa que o relacionamento com o mestre espiritual visa ao gozo dos sentidos do discípulo e, portanto, em nome de aspirações transcendentais, semelhante tolo abandona um mestre espiritual genuíno. A pessoa deve se considerar o servo eterno do mestre espiritual. Srila Diva Goswami, todavia, cita este verso do Narada Pancharatra. Em português, quem é iniciado num mantra por um não devoto de Deus tem que ir para o inferno. Portanto, ele deve voltar a ser iniciado segundo o método prescrito por um mestre espiritual que é um devoto de Deus. É dever do mestre espiritual autêntico examinar cuidadosamente a qualificação do discípulo, e o discípulo deve aproximar-se do mestre espiritual autêntico da mesma forma. Caso contrário, o discípulo tolo e o mestre sem discriminação podem ambos ser punidos pelas leis da natureza. Não se deve de maneira artificial tentar assimilar todos os ramos aparentemente conflitantes do conhecimento védico. As almas condicionadas têm diversas naturezas conflitantes que são ocupadas por preceitos védicos aparentemente conflitantes, chamados Pravriti e Nivriti Marga. Porém, o caminho mais fácil consiste em simplesmente aprender o processo de prestar adoração regular a Advaya Jnana, o Senhor Vishnu. Todos os semideuses mencionados nos Vedas são parafernália para o serviço do Senhor Supremo Vishnu. Tudo que existe no mundo material visível também destina-se a ser ocupado a serviço do Senhor Krishna. Do contrário, nada tem valor. Quem artificialmente renuncia os elementos materiais úteis no serviço ao Senhor Supremo Krishna perde sua qualificação transcendental de ver que tudo destina-se ao prazer de Krishna e será forçado a pensar que os objetos materiais destinam a seu próprio gozo dos sentidos. Em outras palavras, os elementos materiais devem ser aceitos e rejeitados de acordo com o prazer do Senhor Supremo Krishna. Caso contrário, a pessoa cairá do padrão de serviço prático, puro e amoroso a Deus. Como se afirma neste verso, Labdvanugraha Acharya. Em português, tal discriminação pode ser aprendida quando se recebe a misericórdia de um mestre espiritual genuíno, que revela ao discípulo sincero a aplicação prática do conhecimento védico. Aqui, ó. Espera aí, deixa eu tomar o chá. Na coleção Śrīmad Bhagavatam tem tudo, Bimala. Acho que são 18 mil versos, né? Acho que são 18 mil versos, se eu não me engano. Ou se a mente não me engana. Após banhar-se, purificar o corpo mediante pranayama, bhuta shuddhi e outros processos, e marcar o corpo com o barro sagrado para evocar proteção, a pessoa deve sentar-se em frente da deidade e adorar a Suprema. Tá, vamos parar aqui. Nossa, não deixou nem eu ler aqui, que já cortou o barato. Vamos parar aqui na página 309. Canto 3, capítulo 3, verso 49 ou 48. Não vou nem olhar para não me perder aqui. Página 309, resumindo. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis
com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção. Por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein? Capítulo 1. Mas que lugar? Peraí. Calma. Favoritos. No Śrīmad Bhagavatam, -2, lá no fim já. Śrīmad Bhagavatam 7.10.37, -2. -1.2. Está aqui. No Śrīmad Bhagavatam 7.10.37, Narada descreve como Krishna se sente atraído pelo serviço prático e amoroso de seus devotos. Nessa passagem, Narada se dirige ao rei Yudhishthira, enquanto o rei está apreciando as glórias do caráter de Prahlada Maharaja. Um devoto sempre aprecia as atividades de outros devotos. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Yudhishthira Maharaja estava apreciando as qualidades de Prahlada, o que é um dos sintomas de um devoto puro de Deus. Um devoto puro de Deus jamais se julga eminente, senão que sempre acha que há outros devotos superiores a si. É uma máxima e é uma verdade, né? Peraí, deixa eu printar isso aqui. Aliás, um devoto puro de Deus nunca se acha, né? Ele nunca se acha. Nunca canta suas glórias. Sempre canta as glórias de um outro devoto. Sempre acha, como está sendo falado aqui, um devoto puro jamais se julga eminente, senão que sempre acha que há outros devotos superiores a si. Nossa, Krishna tem devotos super qualificados, grandiosos, eruditos. Não dá até vergonha de falar que é devoto, né, Bimala? Bom, eu não sou, né? Você já é uma Vaishnava. O rei pensava, Prahlada Maharaja é um verdadeiro devoto do Senhor Krishna, ao passo que eu não sou nada. É quando falaram para Prabhupada, Prabhupada, o senhor é um devoto? Eu falei, não, devoto é Prahlada Maharaja. Como o rei pensava aqui, Prahlada Maharaja é um devoto verdadeiro do Senhor Krishna, ao passo que eu não sou nada. Enquanto pensava dessa maneira, Narada falou-lhe como se segue. Meu querido rei Yudhishthira, vocês, os irmãos Pandavas, são as únicas pessoas afortunadas neste mundo. A suprema personalidade de Deus apareceu neste planeta e está se exibindo diante de vocês como um ser humano comum. Ele está sempre com vocês em todas as circunstâncias. Ele está vivendo com vocês e se ocultando dos olhos dos outros. Os outros não são capazes de compreender que Ele é o Senhor Supremo, mas ainda assim Ele está vivendo com vocês na qualidade de seu primo, amigo e até mesmo mensageiro. Por isso saibam que neste mundo não há ninguém mais afortunado do que vocês. No Bhagavad Gita, quando Krishna apareceu em sua forma universal, Arjuna orou, meu querido Krishna, eu achava que vós éreis meu primo, irmão,
devido a que vos desrespeitei de muitíssimas maneiras, chamando-vos de Krishna ou de amigo, sois tão grandioso que não fui capaz de compreender. Esta era a posição dos Pandavas, embora Krishna seja a suprema personalidade de Deus, o mais grandioso entre todos os grandiosos. Ele permaneceu com esses irmãos reais por se sentir atraído pela devoção, pela amizade e pelo amor deles. Isto serve para mostrar quão grandioso é este processo de serviço prático e amoroso a Deus, o qual pode atrair até mesmo a suprema personalidade de Deus, Krishna. Deus é grande, mas o serviço prático e amoroso a Deus é maior do que Deus porque o atrai. Essa aqui é uma outra máxima, Bimala. As pessoas que não estão em serviço prático e amoroso a Deus não podem de modo algum compreender o grande valor que há em prestar serviço ao Senhor Krishna. Capítulo 2, vamos começar o capítulo 2. Os primeiros estágios de devoção. As 3 categorias de serviço prático e amoroso a Deus que Srila Rupa Goswami descreve no Néctar da Devoção são registradas como serviço prático e amoroso a Deus em prática, serviço devocional em êxtase e serviço devocional em amor puro a Deus. Cada uma destas categorias tem muitos subtítulos. Em geral, entende-se que na categoria de serviço prático e amoroso a Deus em prática, há 2 qualidades diferentes, que o serviço prático e amoroso a Deus em êxtase possui 4 qualidades, e que o serviço prático puro e amoroso a Deus possui 6 qualidades. Estas qualidades serão explicadas mais adiante por Srila Rupa Goswami. A este respeito, o Srila Rupa Goswami sugere que a pessoa apta à consciência de Deus, Krishna, ou ao serviço prático e amoroso a Deus, pode ser classificada de acordo com o seu gosto particular. Ele diz que o serviço prático e amoroso a Deus é um processo que continua de nossa vida anterior. Ninguém pode adotar o serviço prático e amoroso a Deus, a menos que tenha experienciado alguma ligação anterior com Ele. Suponhamos, por exemplo, que nesta vida eu pratique serviço prático e amoroso a Deus até certo ponto. Mesmo que não seja executado de modo 100% perfeito, qualquer coisa que eu tenha feito não se perderá. Em minha próxima vida recomeçarei do ponto em que parei nesta atual. Portanto, há sempre continuidade. Porém, mesmo não havendo continuidade, se por mera casualidade uma pessoa se interessa pela instrução de um devoto puro, ela pode ser aceita e pode avançar em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Em todo caso, para as pessoas que têm uma inclinação natural para compreender livros como o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, o serviço prático e amoroso a Deus é mais fácil do que para aqueles que estão simplesmente habituados à especulação mental e a processos argumentativos. Há muitas asserções autorizadas dos sábios eruditos de eras passadas que corroboram esta declaração. Segundo a opinião geral deles, pode ser que uma pessoa se deixe dominar por certas convicções oriundas de seus próprios argumentos e decisões. Então, outrem que seja melhor versado em lógica anulará tais conclusões e estabelecerá outra tese. Dessa maneira, o caminho da argumentação jamais será seguro ou conclusivo, em virtude do que o Śrīmad Bhagavatam recomenda que sigamos os passos das autoridades. É a melhor maneira de aprender ouvindo quem sabe, né, Bima? Prática significa empregar nossos sentidos em um tipo particular de trabalho.
Logo, o serviço prático e amoroso a Deus significa utilizar nossos diferentes órgãos sensoriais para servir Krishna. Alguns dos sentidos se destinam a adquirir conhecimento, ao passo que há outros que se destinam a colocar em prática as conclusões de nosso pensar, sentir e desejar. Desta forma, prática significa empregar tanto a mente quanto os sentidos no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Esta prática não é para que desenvolvamos algo artificial. Uma criança, por exemplo, aprende a andar ou pratica andar. Semelhante andar não é artificial. A capacidade de andar existe originalmente na criança, bastando apenas um pouco de prática para que ela ande muito bem. Similarmente, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é o instinto natural de toda entidade viva. Até mesmo homens não civilizados como os aborígenes oferecem suas respeitosas reverências a algo maravilhoso exibido pela lei da natureza e podem perceber que há algo supremo por trás de uma exibição ou ação maravilhosa. Portanto, esta consciência, embora permaneça adormecida naqueles que estão contaminados materialmente, encontra-se em todas as entidades vivas. Quando purificada, tal consciência é chamada de consciência de Deus, Krishna. Existem certos métodos prescritos para que empregamos nossos sentidos e nossa mente de tal maneira que a consciência adormecida que temos para amar Deus, Krishna, seja invocada, assim como a criança com um pouco de prática pode começar a andar. Uma pessoa que não tem a capacidade básica para andar não pode andar com a prática. De maneira similar, não é simplesmente com a prática que se pode despertar a consciência de Deus, Krishna. Na realidade, tal prática inexiste. Quando desejamos desenvolver nossa capacidade inata de prestar serviço, há certos processos que, uma vez aceitos e executados, farão com que esta capacidade adormecida seja invocada. Essa prática chama-se Sadhana Bhakti. Considera-se que todas as entidades vivas que estão sob o encanto da energia material encontram-se em um anormal estado de loucura. No Śrīmad Bhagavatam afirma-se de um modo geral que a alma condicionada está louca porque sempre se ocupa em atividades que provocam cativeiro e sofrimento. Em seu estado original, a alma transcendental é alegre, bem-aventurada, eterna e plena de conhecimento. É somente porque se envolve em atividades materiais que ela se torna miserável, temporária e repleta de ignorância. Isso se deve a vikarma, que significa ações que não devem ser realizadas. Desta maneira, temos que praticar Sadhana Bhakti, que significa oferecer Mangalarti, ou seja, o programa da madrugada, que começa 1h30 antes do sol nascer, todo dia, abster-se de certas atividades materiais, oferecer reverências ao mestre espiritual e seguir muitas outras regras e regulações que discutiremos aqui uma após a outra. Tais práticas nos ajudarão a nos curarmos da loucura, assim como as instruções de um psiquiatra curam a doença mental de uma pessoa. Este Sadhana Bhakti cura a alma condicionada de sua loucura sob o encanto de Maya, a ilusão material. No Śrīmad Bhagavatam 7.1.32, Narada Muni fala sobre Sadhana Bhakti. Nesta passagem, vou parar aqui. Tem que parar na hora, senão dá zebra. No Śrīmad, vou abreviar. SB, Śrīmad Bhagavatam 7.1.32.
32. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link. Qual que é, hein, Bímola? Já apareceu os links aqui, mas deixa eu ver aqui. É o 7º link. O Néctar da Devoção. Se não achar, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça
Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai, Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.